Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Orquidária Online. Eu sou Luiz Matos, conhecido como Maloca, e hoje eu vou apresentar para vocês a segunda parte da entrevista com o Sérgio Barani. Se você ainda não assistiu a primeira parte, assista, dê uma olhadinha na descrição do vídeo que lá tem o link para a primeira parte da entrevista. Nesta segunda parte, nós conversamos sobre alguns causos da orquidofilia, afinal o Sérgio tem 60 anos de experiência na orquidofilia, várias histórias e outra coisa, nós conversamos sobre hibridação, pragas e doenças, sobre adubação e conversamos sobre algumas modinhas que aparecem na internet e que têm suas consequências. Mas, sem mais delongas, bora lá ver a segunda parte da entrevista? Vamos nós! Cara, você tem muito tempo de orquidofilia e Maloca, sendo Maloca, gosta de causas. O meu público também gosta de causas. Então você deve ter um monte de história, apesar que você é mais discreto tal, em termos, né? Alguns causos, principalmente de pessoal antigo, que era ciumento demais com as plantas. Vamos falar dos que já morreram, que eles não podem revidar mesmo, né? Dos que estão vivos, deixa pra lá. Tem o caos sempre é bom o que acontece com você, né? E não repassar. Assim, franguinho novo, com a dona Fátima, novinho ali, procurando por orquídeas, fomos parar no orquidário do senhor José Dias Castro. Só do José Dias Castro? Orquidário famoso, era o proprietário da Feiticeira, era o proprietário de tantas outras plantas boas que o dinheiro podia comprar na época, porque tinham plantas importadas e tudo mais. Conseguimos chegar no orquidário, lógico, sem celular, não havia marcar visita, nada, na chácara dele, no orquidário dele, né? Sem aviso. E pelo funcionário dele lá, o braço direito, fomos conduzidos à estufa de coleção dele. De cara nós gostamos de duas plantas na entrada, achamos bonitas. Daria para colocar na nossa coleçãozinha de principiantes, que não entendiam muito bem, não sabiam nem o nome ao certo. Comecinho mesmo. O funcionário foi buscar e quando ele chegou, depois de um certo tempo, não nos conhecia. Pois não? Nós queríamos comprar algumas orquídeas. E quais vocês estão procurando? Nós gostaríamos desta que eu gostei e dessa outra que a Fátima gostou. Ele gentilmente olhou para mim e fez assim, virou as costas e voltou para dentro da casa. Eu havia gostado só da Valquerana Feiticeira, que acho que era domínio único exclusivo dele, do Rolf. E a Fátima havia gostado de uma labiata amesiana, que estava maravilhosamente florida ali. Nossa visita ao orquidário. O cara simplesmente fez um ramo, deu de ombro e virou as costas e foi embora. Mas foi merecido. Eu confesso que hoje... Entende? Eu entendo. Que outros casos você tem? Você deve ter muitos. Não, mas é ruim a gente ficar falando desses causos envolvendo pessoas, né? Alguns tropeços a gente pode lembrar. Eu duvidei de uma planta que chamava Intermédia Flâmia, Joãozinho, e fiz um selfie. E as meninas do laboratório cometeram um leve erro e eu produzi 5.000 plantas desse selfie. Não, 5.000? 5.000, coisa de encher algumas mesas. E cultivei até a idade adulta. E essa planta tinha como origem, para mim, do senhor... havia sido comprada a coleção pelo
pelo orquidário Do Gleden. do Gleden, e a origem que eu tinha era essa, embora ele tivesse outra. E essa planta era vendida cara. E quando começaram a florir as 5.000 plantas, eu tinha ludigeses puras de um lado, intermédias flâmeas, intermédias nem tanto de outra, mas eu tinha uma boa porcentagem de ludigeses puras. E levei numa exposição onde estava o Sr. Gleden, né? E mostrei a planta para ele, ele falou, ah, sementeira sua, legal. Eu falei, mas a sementeira é um selfie da Joãozinho. Aí, não é possível, a Joãozinho tem lá história de origem, não sei. Eu sei que para dar fim nesse lote de intermédias desse tamanho, naquela época eu amarguei vários anos e não podia contar a origem porque era amigo do seu Heitor, né? E ele, por sinal, era amigo de quem havia encontrado a planta, não sei que história. E a coisa ficou feia para o meu lado para descartar tudo isso, tendo feito o lote, sem poder dizer o que eu havia feito. É um caos do tipo tiro no pé. Cara, é um tiro no pé e complicado, que pessoas podem ter pego essas plantas que você fez e ter usado em cruzamento. E você vendeu como o que isso aí? Sim, tive que descartar algumas ludigese como ludigésia, outras que pareciam intermédia com intermédia, e dar fim no lote, porque na realidade era uma quantidade grande de plantas não comerciais que eu tinha produzido dentro do orquidário. Mas não é tão ruim quanto um outro caso de intermédias. Bom, intermédia, vamos lá. Peraí, deixa eu entrar desse lado aí que é melhor. Já que é pra piorar, eu tô no lado, que eu quero escutar de pertinho. O que é que foi pior do que isso? Sem citar nomes, caso intermédio. Então nós tínhamos hibridadores de intermédias no sul, famosíssimos, né? Havia um hibridador que queria que os cruzamentos dele mistos, vamos dizer assim, os híbridos que ele fazia com intermédio e ludigese, tivessem credibilidade. Credibilidade. Então ele fazia o cruzamento. Era só falar o que era. Ele fazia o cruzamento, esperava que a planta crescesse, selecionava as que pareciam realmente intermédias e entrava no mato, instalava a planta e, para haver essa credibilidade, ele pegava elementos novos na sociedade e convidava para uma expedição à caça de intermédios. Planta. Isso. As pessoas iam, óbvio que ele sabia onde é que estavam as plantas que ele queria colher, iam acompanhando até que ele, eureka, encontrei e tal, olha que maravilha. As pessoas viam que ele havia encontrado a intermédia, morriam, afirmando que a planta era nativa. Que tinham visto a planta ser colhida, que ela é nativa. Então eu acho que inocentes, mas isso não se faz. É chamado. Isso pode dar uma pena perpétua ou uma maldição no inferno, alguma coisa assim. Gente, não é fácil não. E tem gente que está fazendo isso com valquiriana, tá? Então tem umas valquirianas. Vamos deixar isso para lá. Mas eu tenho também a seguinte opinião. Para as pessoas que são tão afoitas a uma medalha. Depois de também, deveriam ser mais usadas para dar prazer. Eu não vou falar da parte comercial, que quando você tem um engano, compra uma matriz enganado, seja para ganhar dinheiro reproduzindo, para fazer uma linhagem, isso comercialmente é uma fraude e não vai deixar de ser nunca. Mas para as pessoas, fraude sem querer, seriam esses coitados que devem estar lá, no mínimo.
Eu diria que as orquídeas devem... Sim, a única questão é usar uma aloha case, sabendo que é uma aloha case com uma valquiriana. Eu falei da aí parte comercial. São outros 500. A parte comercial não estou entrando, mesmo porque eu acho que tem ética. Se ela pegou de outra pessoa, ela dá origem, porque ela foi intermediário, Perfeito. Foi enganado tanto quanto. Para que, sei lá, o março foi feito cápsula, foi mandado semear, as mães inquestionáveis eram boas, confiei que a prole seria boa também. Os outros 90, um baita de um repolho de quase seu. Não sei, alguma coisa no laboratório, a gente sempre põe a culpa no laboratório, de preferência. Por isso eu não tenho... Sabe, eu estou chegando a uma conclusão, que o escritório é o estagiário. Isso. Então, assim, o estagiário é o laboratório. E de preferência o laboratório que é de outra pessoa. Perfeito. Né? Mas o laboratório, até a planta florescer, replantes, funcionários fazendo, números que são trocados, o laboratório um número de semente, recebo as plantas com um número, transformo esse número num número, código interno e depois ainda faço um batismo se eu gostar de uma variedade. Então já fica mais difícil ter que ficar cultivando formas. Mas a gente sabe que durante a vida da planta acontece, e acontece em qualquer orquidário, intencionalmente ou não, acontece. Então resta tipo visita, cabrito, não berra. Não. Perfeito. É igual visita que vai, eu tira a etiqueta de um vaso, bota lá em cima, não sabe qual planta. Daqui dá para ver o portão. Tá fechado, né? Então, a gente recebe visita agendada e prefere comercializar fora e tudo. Mesmo porque nos dias de hoje, porta aberta... Serventia do ladrão. Não, tá perigoso. Tá perigoso. Fechado já está. Então a pessoa tem que pensar bem, tá preparado, ter segurança. Eu também não recebo visitas no orquidário, a não ser tipo assim, visita de amigo, familiar que vai na chácara para mim. Então, agora tem orquídeas, não sei o que, pergunta o endereço e aparece aqui com 3, 4 crianças, com um idoso e tal, querendo visitar o orquidário. Eu não tenho estrutura para isso, é um orquidário de produção. Então, com agendamento e se for orquidófilo, senão eu não recebo, simplesmente por isso. É a mesma coisa, no meu é a mesma coisa. Aí vai dizer, não, Mas os amigos que vão, no começo, aí começava a descobrir que as etiquetas eram trocadas. Hoje, etiqueta é tudo amarrado no rizoma. Desde Sidney amarrado no rizoma para não ter problema. Mas mesmo assim eu tenho uma amarra. Mas mesmo assim, a gente ainda tem plantas onde... Laboratório, já teve o probleminha de laboratório? Causo, já. Vamos lá. Eu segui essa forma de mandar número para o laboratório. Aí o laboratório produziu muito mais muda do que me entregou, mas não tinha o nome do que era, mas queria comercializar. Então eu estou numa festa de fim de ano, agora eu já tenho estufa, estou lá com não sei quantas mil plantas suas, estão indo bem, estou contente, agora vou aguardar a flor. O detalhe é que eu não conhecia a pessoa. Eu falei, mas como é que é meu cliente? Será que eu estou já misturando estação? Eu falei para a pessoa, mas eu não me lembro de ter vendido minhas mudas para você, se me desculpa, mas como você comprou minhas mudas? Ele falou, não, sabe aqueles lotes que você mandou os números e depois misturou tudo e não sabe o que era? Eu comprei aquele lote todo do laboratório. O laboratório disse que se misturou, não sabia o que era. Ele vendeu as plantas, não tinha nome, mas ele vendeu o meu nome. Mesmo assim. Então, me restou, lógico, imediatamente no dia seguinte, ir lá no laboratório e retirar tudo que eu tinha lá. Mas, para você ver que ainda dá para comercializar plantas sem nome, desde que você ainda agregue um pedigree meio por fora.
Sabendo de quem não produziu. Não é um caos muito bonito de se contar. Não, mas infelizmente acontece. Dá para fazer. Vamos lá. A pandemia mexeu com muita gente e teve gente que, por exemplo, começou a cultivar orquídeas por causa da pandemia, acabou descobrindo, foi uma febre, entre aspas, na internet de algumas coisas. E você estava voltado para uma linha de produção comercial, basicamente para ser vendida em exposições, era isso? Isso, basicamente direcionado para orquidófilos. Como é que isso tudo... E você estava voltado para um grupo de, vamos dizer assim, de cooperativa, e agora você está voltando, está revendo o seu negócio. Fala um pouco sobre isso. Até o pessoal me mandou mensagem, conversou comigo se eu estava parando. Na realidade eu parei de produzir plantas para o mercado de flores. Então, durante a pandemia, por causa da pandemia, fiquei 3 anos sem ter meus clientes aqui, que são os que vão para exposições. Resolvi encolher, tem até uma parte das estufas alugadas, encolher em termos de área e funcionário, para ficar só com internet e meia dúzia, se tanto, de exposições. Então, fazer o vaso para fornecer o mercado de decoração está fora de cogitação, mas eu estou voltando à hibridação para produzir mudas e direcionar essas mudas para venda na internet. Só ainda não está bem porque não estou me dando bem com o pessoal dos que fazem os sites. Agora vamos ver, estou com uma nova equipe, eu acho que nas próximas 1 ou 2 semanas a gente vai ter um site viável. E você vai voltar a fazer, por exemplo, que é uma coisa que a gente estava conversando, que muita gente pegou planta tua que acabou vendendo tudo, tipo Bruno, mais algumas outras plantas suas. Seriam plantas que foram um sucesso, inclusive pela época, tá? Porque eu também sou da opinião, em termos de orquídea, da produção das flores por época, que é melhor fanhoso do que sem nariz, não é? Então, você tendo uma planta razoavelmente bonita, razoavelmente... não precisa ser uma ganhadora de FCC de primeiro prêmio. O mercado aceita bem e vai consumir. O problema é que quando você faz um lote de plantas, ou seja, semente ou meristema, e ele dá certo, é um sucesso, floresce bem, cai no gosto pessoal e esgota rápido. E repor orquídea rapidamente é um verbo que não se conjuga. Qualquer 5, 6 anos, saindo correndo, vai demorar. Cara, muito bom isso daí. Uma coisa que faltou falar, com toda a experiência que você tem hoje, você tem um orquidário comercial, você tem mais de 6.000 metros quadrados. Pessoal, quando você está vendendo tal, quais são as grandes dúvidas, o que o pessoal quer saber? E os adubos milagrosos lá que fazem a sua orquídea florescer o ano inteiro. Como é que é isso, hein? Me divirto muito com isso. Não, eu me divirto, mas às vezes eu me irrito. Sim. Eu vou falar de mercado. O mercado mudou drasticamente de quando eu comecei para agora. Aliás, eu acho até, no meu caso, foi difícil acompanhar, se é que eu acompanhei. Eu acho que não. Estou bem... eu digo que a gente dirige o Titanic e não a lancha de corrida. É muito difícil você virar o timão para outro lado, demora, você não consegue mudar a sua produção de um dia para a noite e tal. Mas enfim, hoje em dia aumentou muito, popularizou muito o consumo de orquídea. Então, desde o supermercado, para não falar do maior mercado, Olambra e tudo mais, hoje esse mercado está popularizado. Internet, então, nem se fala. Muita gente comprando orquídea, muita gente sem saber
nada sobre orquídea. E muita gente vendendo sem conhecer absolutamente nada. Então, o que mais me chama atenção na exposição são as pessoas não saberem diferença entre meristema e seedling. Porque não sabendo a diferença entre meristema e seedling, é muito fácil comprar errado, né? Tá lá a foto, tá lá a amostra. Hoje com o celular é melhor bater uma foto da amostra ou da foto e levar para casa para comparar com o resultado. Eu tenho um grande amigo que chama Maurício Verboni, e eu acho que ele tem razão. É da opinião dele que entre 95% e 98% dos seus seedlings, até um copo 9, por exemplo, vão morrer na mão das pessoas que o compraram. Talvez ele esteja certo, porque eu produzi centenas de milhares por ano durante décadas e encontro poucas orquídeas minhas vendidas quando foram vendidas por mudas pequenas. Então eu acredito que se mata muita orquídea pequena. Mas a pessoa que não sabe a diferença já é muito facilmente induzida a erro na hora de comprar pela amostra ou pela foto. Então não saber essa diferença é crucial para uma boa compra. Tem um amigo seu que eu visitei e entrevistei lá em Campo Grande, o Sérgio Osteto. O Sérgio Osteto, ele tem alguns pontos de vista bem interessantes. Eu tenho orgulho de dizer que participei do início da entrada do Sérgio Osteto. Por falar nisso, se você não viu a entrevista com o Sérgio Osteto, assista, vale a pena. É uma conversa sensacional. Mas ele diz o seguinte... Tem uma orquídea. Hã? Tem uma orquídea batizada com o nome dele. Do filho dele. Do filho dele? Isso. Ele fala o seguinte, se a pessoa for cultivar a orquídea, ela não vai virar velho gagá. E isso se a cultivar certo, porque a orquídea exige que você pense. Exige que você conheça a planta, que você entenda o que está dando certo, o que está dando errado. Não é igual você pegar, sei lá, um pintinho para virar galinha para depois virar canja, não é assim. E orquídea de crescimento lento, eu sempre falo isso, absorção lenta, ela demora. Então não existe adubo milagroso. O próprio Sérgio também fala isso. Orquídea faz bem porque ela te possibilita amigos, oportunidades de amizade, e ela possibilita que você dá uma desestressada, que você começa a entender. Mas a orquídea exige senso crítico. Então não adianta pegar orquídea e querer fórmula mágica. Ah, é a canela, é o óleo de nim, é o passa-espuma, é o adubo tal. Gente, cultivar orquídea não é isso. Se você está cultivando orquídea pensando dessa maneira, como receitinha de bolo, vai acontecer exatamente o que ele está falando. Ele vendeu milhares e milhares e muita gente acaba matando. Eu vou pegar, é difícil, né? Falar na internet para criticar a internet, mas não estou criticando a internet. Estou criticando algumas pessoas que não conhecem o básico. Um dos principais problemas no cultivo das plantas é o aparecimento de doenças. Trocado em miúdo, fungos e bactérias. E fungo e bactéria dá em material em decomposição. Material orgânico. Aí eu fico pensando que com tudo que a gente faz para combater isso, as pessoas começam a bater sucos diversos, né? E bate suco das mais diversas frutas. Eu entendo a linha de raciocínio. A planta precisa de ferro. Onde é que tem ferro? Na couve. Boa, hoje o vídeo será sobre suco de couve na orquídea. Se tem ferro, vai fazer bem para a orquídea. Eu acho que a linha de raciocínio só que aí o ferro não vai ser na orquídea. Não, o ferro vai ser em quem tem a muda. Tá. Por quê? Você vai estar adicionando num vaso que foi pensado com casca de pinos de boa qualidade, que é um material orgânico, porém inerte, não vai fermentar.
você vai ter outras coisas ali que são inertes e não vão fermentar, inclusive lasca de madeira, que é das coisas que a gente não quer numa casca de pinos. É folha de pinheiro e lasca da parte viva. E aí vai a pessoa e fala que vai pôr um suco de alguma coisa no substrato, né? Vai encher de produto orgânico que vai deteriorar e por fungo, bactéria ou os dois, e vai contaminar todo o substrato. Aí a pessoa não entende por que está dando fungo e bactéria então, e comendo a planta. Eu vi uma pessoa dando uma receita infalível que eu gostaria que fosse para eliminar as cochonilhas, que era pôr num litro d'água uma colher de detergente, uma de vinagre e uma de farinha de trigo. Eu gostaria, porque é baratinho. É porque é adesivo, é isso? Eu não sei bem se era uma cochonilha italiana, gostava de uma massa, alguma coisa assim, mas eu não entendo isso. Colocar, cobrir o vaso com milho de pipoca, bater suco de beterraba, enfim, qualquer coisa orgânica que vai acabar com o seu substrato. Que para uma catleia, por exemplo, ou qualquer orquídea, uma orquídea rápida, são um ciclo de 3 anos, um Phalaenopsis, um Oncidium, um Cymbidium, sei lá o que for, rápido, 3 anos. Uma catleia, 6. Você vai pegar um substrato que você quer que dure pelo menos 3 e encher de material orgânico, né? Isso sem falar de põe uma terrinha, põe humus, sei lá. A gente ouve de tudo. Isso daí me causa, assim, temor de que o nosso amigo Maurício esteja certo. 98% das plantas não vão chegar na idade adulta, não. Como diz o meu amigo Bourdion, planta é difícil de matar, mas ela morre. É difícil morrer, mas ela morre. E geralmente morre porque a gente mata. E mata exatamente por estar fazendo esse tipo de coisa. Ouviu falar na internet que alguém, coloca tal coisa. Já peguei, por exemplo, tá chegando inverno, mete açúcar na planta. Gente, não, com relação à adubação, eu falo isso em palestras e tal, que tem um paralelo que eu acho bom de falar para a pessoa poder entender. Quem tem uma coleção de orquídeas, um orquidófilo hoje, não cria gado no Mato Grosso. Isso o Olambra faz com Phalaenopsis. Tem lá 500 mil, 1 milhão de Phalaenopsis, dividido em estufas por semanas de idade. Eu já visitei tudo programado. Em São Francisco, tinham lá 500 mil metros de estufa e por semana o tratamento era diferente numa estufa diferente, pela idade por semana. Se você não está criando gado no Mato Grosso, é tudo igual, a mesma vacina, a mesma comida, mesmo ambiente. Na realidade, quem tem uma coleçãozinha de orquídeas tem um mini zoológico. Sim. E tem que pensar que ele trouxe para casa um camelo que ele achou simpático, um crocodilo, também gostou de um pinguinzinho, e tinha ali um pavão no lugar, e ele pôs todos os animais no mesmo lugar, quer dar a mesma comida, quer que seja um sucesso para todo mundo, o mesmo ambiente, mesma temperatura. Tem planta de nível do mar, tem planta de 2.000 metros de altura, tem planta de todos os paralelos, todos os meridianos, no mesmo lugar. O orquidário da gente não é muito difícil, mesmo sendo dividido por híbridos, espécies. Eu tenho lá uma estufa só com dendróbio, uma estufa só com catleia, mas mesmo assim tenho várias espécies de catleia, vários tipos de híbrido, com várias linhas, árvores genealógicas vindas dos mais diferentes pontos. Ainda, mesmo com essa separação, ainda é um zoológico. Então, é um tratamento médio que funciona em média e que, em média, dá um bom cultivo. É muito difícil cultivar especificamente essa quantidade de plantas vindas de origens diferentes com um adubo milagroso, né? Aquele negócio que na média funciona bem. Às vezes a pessoa pega algumas informações, ela não dá nada para a planta, não dá adubo. Qualquer coisa que você der ali, num primeiro momento ele vai dar resultado. Tem comida, pelo amor de Deus. Olha, agora maravilhosa, olha só que meteu de raiz, olha só o broto que veio. Mas é um caso
é episódico isso aí. Não, mas é uma outra consideração. Adubo dentro do pote, dentro do frasco, não faz efeito, sabia disso? Então, e já foi comprovado durante vários anos que não faz efeito se ele ficar na embalagem. Então, o que acontece com a orquídea? É uma planta lenta, algumas de uma folha por ano, e a adubação que tem que ser adotada, na minha opinião, seria a homeopática. Você pode até falar, eu vou bombar. O que é bombar uma orquídea? Sem dizer matar, a palavra bomba não é ideal, mas vou te dar uma dieta para um maratonista de triatlo. Vai ser o máximo para aquela atividade. Pega a embalagem e dá o máximo da dosagem regularmente. Não passa disso. O devagar e sempre funciona muito melhor do que o pó de perlim-pim-pim. A adubação Pó de perlim-pim-pim é velho, hein? Monteiro Lobato. Como é que é? Pó de perlim-pim-pim. Pô, nossa, pó de perlim-pim-pim, você... É velho. Perdão. Mas vamos lá. Que é lá o... É coisa de jovem com muita experiência. Não é possível, não existe. É um adubo bem equilibrado, de confiança. E frequência. Você faz semanal? Faz semanal. Não fura. E não, se pular uma semana, não adianta dar o dobro, porque ela não vai absorver. A gente teria que falar de EC. Eu tive que aprender muito sobre adubação, sem querer, por ter adotado o coco como substrato. Na substituição do xaxim. Aí foi fornecido coco de má qualidade, porque existem fibras de coco tratadas fora daqui. Trouxeram a ideia, mas o similar nacional foi um desastre. Nossa Senhora. Joguei montanhas de plantas fora. Não quebrei porque eu fazia minhas próprias plantas. Mas legal. Cara, eu acho que foi um bom papo. Eu sei que a gente tem muito mais coisa a fazer, já deu uma alongada. Nós começamos pela manhã, já vai anoitecer. Já vai. Dois que conversam que só. Mas, ó, fico muito grato por me receber aqui. É um prazer. Pelo bom papo. Papo agradável. E eu sempre falo que o prazer é mais caro. Já dizia o filósofo Juca Chaves. Mas você falou que ia fazer uma tabela especial. Tá certo. Sérgio, quer deixar algum recado, finalizar? Olha, estou à disposição. Não faço terapia por telefone com orquidófilos que têm problemas sérios, mas a gente fica à disposição sempre que pode. Espero estar de volta com as minhas plantas em breve aí no site. O meu era realmente um dinossauro, não aceitava conversar com ninguém. A gente vai voltar com algumas plantinhas. E como eu te mostrei lá, estamos voltando à hibridação. Então, a gente vai fazer, mesmo o pessoal tendo um pouquinho de mas é semente, então não tenho certeza. Com a planta de semente... Eu adoro sementeira. Você pode ter um bilhete premiado. Agora, querendo comprar ele premiado já, sai mais barato, mas todo orquidófilo tem aquela coisa de querer... É só minha, só eu tenho, não é igual a de ninguém. O meristema acabou com um pouco disso, mas com a semente dá para ter plantas únicas, né? Já que a variação é muito grande. Legal. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito.